Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos gravar o nosso segundo episódio dessa temporada de Santa Catarina, com um assunto que eu diria ousado para essa época do ano, que é a saúde financeira. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, a JM CrossFit, de Balneário Camboriú, a Cristiane Langlois, Psicologia, a Rafinato, Boutique de Porcelanato Interiores e a Ótica Cristal, da cidade de Pelotas, mas que também envia os seus produtos para todo o Brasil. Muito obrigada, sem vocês, esse projeto, grande projeto, não estaria acontecendo. Bom, escolhemos um tema, como eu disse, bastante ousado e acredito que de grande dúvida e muitas vezes dor de cabeça, né, Carol? Para muitas pessoas, que é sobre saúde financeira, educação financeira. E para poder discutir sobre esse assunto, trouxemos uma das referências nessa área, mas eu vou esperar um pouco, fazer um suspense para poder apresentá-lo, para a gente poder trazer algumas reflexões, insights e ferramentas para vocês, depois desse programa, saírem daqui, além de reflexivos, com algumas possibilidades também de melhora nesse âmbito de investimento, seja pequenos ou grandes investimentos, né? Acredito que a gente precisa entender por onde começar e onde são as nossas cicatrizes financeiras e como que a gente pode analisar os nossos grandes erros atuais para lá na frente, né, poder conseguir ter um melhor sucesso e usufruir da melhor forma daquilo que a gente consegue conquistar. E estrategicamente a gente pode fazer isso de uma ótima forma. E é para isso que a gente trouxe esse nosso convidado. Vou passar a palavra para a Carol para ela apresentar o convidado de hoje. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Isso já é uma fala minha que eu tenho até nos atendimentos, porque às vezes eu atendo paciente lá de outro lugar do mundo e eu não sei qual é o horário, então eu já falo todas as saudações. Estou aqui, então, no primeiro episódio como host, né, ao lado da Andressa. Primeiro ali foi sendo minha estreia aqui, né, no podcast, então agora, pela primeira vez, convidando uma pessoa e entrevistando. É um desafio para mim, já começo num desafio, né, em alto nível, assim, com um convidado realmente que a gente estava na nossa lista como um dos top 1 ali. Então, assim, foi realmente uma ótima oportunidade para eu me desafiar. Mas vamos lá, né? Essa pessoa que a gente chamou aqui é uma pessoa que eu já acompanho, tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, e é uma pessoa que me fez eu entender sobre saúde financeira de uma forma muito mais leve, eu diria, né? Porque quando eu comecei a tentar me aventurar na parte das finanças, só os termos e as siglas já me apavoraram. Então, eu comecei a acompanhar o nosso convidado através do reservatório de dopamina. Agora, para quem já conhece um pouquinho o reservatório, já deve saber de quem a gente está falando. Mas vamos lá, vamos para o currículo do nosso convidado. Ele já foi garçom, já foi passador de pizza, já atuou também como estagiário na época da engenharia. Hoje, ele é professor, assessor financeiro, empresário e também criador de conteúdo no Instagram sobre finanças. A gente tem aqui, então, o Rafael Lara, professor do RD, professor do Viver de Psicologia. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, meninas. Para mim é uma honra, uma grande responsabilidade conversando com vocês e abrindo essa nova temporada maravilhosa do nosso Conversação, né? E gostei de um ponto que você colocou, porque a minha intenção é que as pessoas entendam que dá pra gente levar de uma forma extremamente leve as finanças, que na verdade não é algo difícil, talvez só seja um pouco confuso porque a gente não teve essa bagagem desde a infância. A gente não cresceu preparado para lidar com esse assunto, mas naturalmente é algo que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Então é importante que a gente consiga entender alguns aspectos que são extremamente simples para conseguir utilizar o dinheiro como uma ferramenta que vai justamente trazer mais qualidade para a nossa vida. Rafa, para o pessoal que não te conhece, poder te conhecer um pouco melhor, quem é o Rafael Lara? Perfeito. Como vocês já comentaram, sou engenheiro civil, formado pela UFSC. Decidi optar pela carreira de investimentos, que até certo ponto eu não sabia que existia essa possibilidade dentro da engenharia, mas como sempre gostei muito de números e muito de pessoas, segui na carreira de assessor. Nos últimos anos surgiu a possibilidade de começar a produzir conteúdo e para mim foi muito interessante do ponto de vista de conseguir me comunicar com pessoas que estavam começando,
Às vezes na assessoria a gente conversa com quem já tem muito patrimônio. E não consegue conversar com quem está começando ali com seus primeiros 30 mil, ou ainda está endividado, ou simplesmente não sabe por onde começar. Então a internet me deu essa oportunidade de conseguir conversar com todo mundo, e conseguir realmente ter essa proximidade maior com o público. Então hoje sou assessor de investimentos, sócio da EQI, que é uma das maiores operações do BTG Pactual, com 25 bilhões sobre custódia. Professor de finanças, tanto no RD quanto na minha escola, que é a Escola Saúde Financeira. E basicamente é isso. Show de bola. Vamos lá, assim, como eu já falei, né, eu acho que essas siglas financeiras acabam afastando muita gente, né? Eu, pelo menos, eu passo longe, assim, eu até tento entender, mas realmente complica para mim. Me conta se esse lado financeiro, ele te atraiu desde sempre? Teve um impacto ali, assim, que tu achou difícil ou sempre foi fácil para ti? É o tipo de tema que sempre me chamou a atenção desde a infância. Eu acho que eu percebi muito cedo que entender como é que o dinheiro funciona e como eu poderia lidar com ele ia me trazer muito mais qualidade de vida, ia me trazer muito mais tranquilidade nas minhas decisões. Então eu percebi que à medida que eu fosse acumulando uma quantidade de patrimônio, na verdade isso não significava uma privação, porque muitas vezes a gente associa você deixar de gastar com, poxa, eu vou passar vontade, eu não vou ceder a esse tipo de impulso, isso naturalmente gera uma sensação de desconforto. Mas sempre que aparece algo que você quer muito na vida, automaticamente você já se preparou para esse momento e consegue ter esse dinheiro reservado para ter muito mais tranquilidade. Então, isso me acompanhou desde a infância. E passado algum tempo, eu comecei a perceber que além do dinheiro ser armazenado ali para que eu pudesse fazer escolhas melhores e desfrutar da vida, eu também poderia utilizar esse recurso como uma força de trabalho adicional, que num primeiro momento é complementar a minha força de trabalho, mas num segundo momento ela inclusive vai poder me isentar de qualquer tipo de responsabilidade, de ter que usar essa força de trabalho para bancar as minhas próprias despesas, que é o que a gente chama da liberdade financeira. Deixa eu fazer uma analogia. Eu sou a pessoa que gosta de contar histórias e fazer analogias, tá? Até para explicar um pouco para as pessoas, através da nossa vivência na prática, né? Alguns assuntos que podem ser um pouco mais técnicos, né? Ou difíceis de entendimento. Tu, pelo que tu trouxe, desde a infância, isso já despertou em ti essa vontade, né? De querer economizar para lá na frente ter as coisas que tu almejava. Não são todas as pessoas que têm essa consciência. Isso vai ter muita relação com o teu padrão de família, de ambiente, ou com o quanto tu consegue observar as coisas na tua volta para ter essas reflexões. No meu caso, por exemplo, os meus pais me tiveram muito cedo. Eles, quando eles descobriram que estavam me esperando, os dois não trabalhavam. Eles precisaram mudar totalmente a vida, começar uma vida de trabalho, financeira, enfim. Então, pouco eles sabiam sobre organização financeira, até porque eles não tinham também essa educação dos pais deles. E eu cresci num ambiente onde o normal era ganha e comemora. Ganha e compra alguma coisa. Eu nunca tive essa relação de reflexiva, né? De pensar em economizar para lá na frente poder ter mais. Quem me passava um pouco disso era minha avó, que o meu avô era construtor, então ela sabia o quanto ela tinha que juntar para depois conseguir construir aquele prédio, né, vendê-la, enfim. Mas até a forma de comunicação dela era mais ríspida, então eu pensava, tá, vó, tá bem, sabe? Mas eu queria o imediatismo. E acredito que muitas pessoas se identificam também com a minha história, de não ter tido esse contato com uma educação financeira em casa. E isso vai te trazendo algumas crenças, né? De imediatismo, de incapacidade, de que tu nunca vai conseguir ter aquelas conquistas financeiras, de limitações. O quanto tu acha que o ambiente influencia realmente no teu progresso financeiro e como que a gente consegue modificar essas crenças que nos foram passadas e esses ensinamentos, né? Desde uma infância? Perfeito. Eu acho que o ambiente influencia completamente nas nossas decisões, não só financeiras, mas com relação a qualquer tipo de comportamento, né? Então, eu gosto também de fazer analogia, como é um podcast de saúde, a gente pode imaginar uma família onde os pais estão acima do peso, muito provavelmente os filhos
também estarão acima do peso, porque os hábitos alimentares são hábitos que acabam gerando uma tendência de um consumo calórico além do que a pessoa consegue, né, gastar no dia a dia. Isso, inclusive, pode ser agravado por uma questão de sedentarismo, os programas, a diversão por trás daquela família está muito atrelada, né, a situações que não envolvem uma prática de atividade física ou algo que vai estar atrelado a uma saúde. Né? Nos investimentos é exatamente igual, é exatamente da mesma forma. Então, quando você é criado por uma família que gasta todo o recurso que tem, que gasta tudo que ganha, você automaticamente vai entender que essa é a forma correta de se viver. Só que isso acaba envolvendo um efeito de bola de neve no futuro. Né? E alguém tem que conseguir quebrar esse ciclo. Porque, Perfeito. naturalmente, né, quando os pais não guardam nada, eles chegam a um determinado ponto, isso é natural, quando eles não vão mais conseguir trabalhar, não tem mais força de trabalho. E envelhecer é extremamente caro. A gente precisa de muito mais cuidado, demanda muitas vezes remédios que a gente não demandava antes, o plano de saúde vai lá para as alturas. Pode te trazer surpresas. Exatamente, várias surpresas, porque, né, o corpo, enquanto a gente é jovem, ele funciona muito melhor do que à medida que ele vai se desgastando. E automaticamente essa responsabilidade de bancar essas despesas, ela não vai ser assumida pelo Estado. Até porque o Estado ele não tem dinheiro para conseguir arcar com uma qualidade perfeita com tudo isso. Então essa responsabilidade ela automaticamente vai para os filhos. Então muitas vezes você conseguir cuidar das suas finanças, se você não teve pais que já te ensinaram isso desde cedo, é você conseguir interromper o ciclo até por um carinho, pelo amor pela próxima geração, que vai surgir e ter muito mais liberdade. Né? Então, o que eu vejo que é o mais importante nesse tipo de situação para conseguir quebrar esse ciclo? Eu acho que é você começar a buscar referências que realmente demonstrem um comportamento diferente. Então, hoje, quando eu olho para o meu ciclo de amizades, para as pessoas que eu convivo, algumas coisas parecem muito mais naturais do que eram antes. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que eu ando é gente que estuda muito, que pratica atividade física, que trabalha pra caramba, que dorme cedo, que guarda dinheiro. Então, automaticamente, se eu começar a querer me desviar desse tipo de situação, a título de exemplo, né, eu sou convidado para um aniversário, para uma formatura de uma pessoa muito especial. Para mim, automaticamente, isso já vai me levar para uma situação que eu vou ter que dormir 1, 2 horas da manhã. Mas aquilo já começa a ficar desconfortável. Agora, se você tem companhias que estão sempre endividadas, que vivem naquela filosofia de só se vive uma vez, o dinheiro realmente é para gastar, ou que muitas vezes quando você começa a querer guardar dinheiro, a pessoa fala assim, olha, isso aqui não faz o menor sentido, porque você veio de uma situação, né, mais pobre ou de uma situação de classe média, você nunca vai conseguir enriquecer, você nunca vai conseguir trocar essa classe social. Então, esse tipo de estímulo automaticamente vai fazer com que você tenha que ter muito mais força de vontade para conseguir executar o que está planejado e para conseguir realmente romper essas barreiras. Na minha visão, o ideal é que você comece a se aproximar cada vez de pessoas que tenham comportamentos semelhantes aos da pessoa que você quer se tornar no futuro. Porque a gente acaba sendo, né, isso é completamente clichê, mas a gente acaba sendo a média das pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente convive com, né, empresários que ao mesmo tempo cuidam da saúde, correm atrás, a gente vai ter uma tendência muito maior a assumir esse tipo de comportamento. Até a nossa própria cobrança, né, nos momentos que a gente está sozinho em casa, refletindo sobre a vida, dependem do ambiente que a gente está inserido. Né? Se você convive com pessoas que têm um determinado comportamento, você vai acabar seguindo por essa linha. Se você convive com pessoas que gastam tudo que ganham, você muitas vezes vai ficar se questionando, poxa, será que não era para eu estar aproveitando mais a vida, gastando mais? Até né? porque essas pessoas, elas começam também a te falar isso, né? Então, se tu tá num ambiente ali familiar, que as pessoas estão gastando tudo, né? Que ganham, e aí tu começa a quebrar o ciclo, que nem tu falou, só de tu fazer esse movimento que já é de extrema... tu tem que realmente fazer uma força grande, aí começa a vir as pessoas que estão naquele ambiente e começa a apontar justamente esse comportamento diferente que tu tá fazendo, né? Então, acaba sendo um esforço ainda maior que tu tem que fazer. Deixa eu te perguntar, assim, tu pode seguir falando sobre, mas eu queria te perguntar no sentido assim, o nosso comportamento ele é muito guiado, né, pelas recompensas que a gente vai ter com aquele determinado comportamento. A gente sabe também que estamos sempre pensando no curto prazo e não no longo prazo.
Mas se a gente for pensar, o que vai levar uma pessoa a querer quebrar o ciclo? Porque no curto prazo é mais interessante para ela por questão de diversão, por questão de ter ali o prazer momentâneo. Tu acha que, e aí entrando na questão também da felicidade, né? Qual é a tua opinião sobre dinheiro e felicidade? Tu acha que a felicidade que o dinheiro pode trazer é uma boa recompensa para tu modificar esse padrão familiar? Perfeito. Começando pelo início da tua pergunta, né? Acho que é até legal comentar a respeito de uma história. Eu acho que o principal para você conseguir quebrar esse ciclo, né, e não antecipar alguns prazeres e alguns sonhos mediante um projeto que só vai acontecer lá no futuro, é você ter muita clareza a respeito da pessoa que você quer se tornar lá na frente. Perfeito. Então, você tendo isso extremamente claro, fica muito mais fácil de você conseguir pensar assim, bom, isso aqui não me cabe nesse momento, porque eu vou estar abrindo mão de algo que é muito mais importante para mim. Parecido com a área da saúde de vocês, né? Onde muitas vezes você sabe o quanto é gostoso você sentar e comer 2, 3 barras de chocolate. Eu comeria tranquilo depois de comer 2 hambúrgueres com 1,5 litro de Coca-Cola, né? Adoro doce. Mas automaticamente, uma vez que eu entendo as consequências desse tipo de comportamento e o quanto isso vai me atrapalhar no treino, o quão custoso isso vai ser para minha saúde no médio prazo, eu já vejo que esse prazer imediato, a conta acaba não fechando, mediante a todo o esforço que eu vou ter depois para consertar, e se eu não consertar, todo o prejuízo que eu vou ter para a minha saúde, né, para a minha performance, nos aspectos de viver a vida cada vez com mais qualidade. Na época que eu trabalhava como garçom, eu sempre guardei muito dinheiro, tinha esse tipo de comportamento. E o salário não era alto, era muito mais difícil conseguir guardar quando você ganha pouco. E eu escutava muito de alguns colegas meus, né, cansados depois de uma jornada bem extensa de trabalho. A temporada às vezes era 14 horas por dia, 16 horas por dia. E quando a gente tinha um momento de folga, o que eles queriam fazer era sair para curtir. E eu sabia que muitas vezes o sair para curtir significava gastar 50, 100 reais. Para mim, na época, era muito dinheiro. Eu falava assim, olha, esse tipo de programa eu não posso. Se vocês quiserem fazer uma trilha, dar uma caminhada na beira-mar, ir para uma praia, contem comigo. Qualquer programa diferente disso simplesmente não cabe no meu projeto de vida. E o que eu escutava na época, né, imagino que muita gente que está assistindo, inclusive, ainda escute isso de alguns colegas, era, poxa, Rafa, esse jeito que você está vivendo não é a maneira correta, porque a vida vai passar. Você está se privando de uma porção de coisas na juventude, em prol de acumular riqueza, e no final das contas, você não vai ter mais a tua juventude lá na frente, você não vai mais conseguir curtir essas mesmas coisas que você poderia curtir agora. Eu vejo que no meu caso, acabou funcionando muito bem, e hoje eu colho os frutos desse tipo de situação. Então, o meu primeiro grande sonho daquela época, que eu lembro que na época eu namorava, a gente conseguia comer sushi 1, 2 vezes por ano. A minha ex-namorada naquela época adorava sushi. E era um negócio muito difícil, porque custava 100, eu 150 até brinco, reais. Assim, eu não gosto de sushi, né? E aí todo mundo fica, ai, Carol, prova, é bom, prova de novo, tu não comeu direito. E aí eu fico, gente, por que eu vou começar a comer o sushi que é caro, né? Então, assim, eu nem entro na onda do sushi. Super modulando ali os meus gastos já pra não entrar na onda. Perfeito. E naquela época era quase que um símbolo de felicidade e de prosperidade. Aí eu falava assim, bom, eu vou entender que a minha vida realmente deu certo e valeu a pena no momento que eu puder comer sushi todos os dias da semana e isso não for impactar muito no meu orçamento. E eu vejo que isso aconteceu de uma maneira relativamente rápida, mas só aconteceu mediante a um projeto que foi bem estabelecido. Durante certo momento eu percebi que eu estava ganhando muito mais dinheiro como garçom do que eu iria ganhar como engenheiro recém-formado, isso pelos meus colegas. Comecei a buscar outras possibilidades, já investia há vários anos, porque quem tem o hábito de poupar, o próximo passo naturalmente é você entender como coloca esse dinheiro para trabalhar por você. Né? E quando eu encontrei assessoria de investimentos, eu entendi que era o tipo de profissão que demorava para se tornar rentável. Então que eu receberia um salário em torno de R$1.000 a R$2.000 durante 1 ano e meio. E que eu precisava bancar as minhas despesas. Meus pais ainda me ajudavam, mas naturalmente eu teria que desidratar uma parte da minha reserva de emergência. Principalmente, primeiro 1 ano e meio e depois até uns 2 anos e meio
é relativamente complicado para você chegar num salário de 4, 5, 6 mil reais. Depois a situação acaba andando, você ganha a confiança dos clientes, recebe muita indicação, e aí os salários tendem a 20, 25 mil. Se eu não tivesse guardado nessa época de garçom, eu não teria o recurso para poder abraçar a oportunidade e muito provavelmente não teria o conforto que eu tenho hoje. Então, muitas vezes, você guardar dinheiro significa você se preparar para um sonho que você ainda nem tem, para uma oportunidade que ainda nem chegou, mas que no momento certo que aparecer, você simplesmente vai conseguir chegar lá e abraçar. E com relação à felicidade, a gente tem alguns estudos bem interessantes, né? Um dos primeiros estudos que saiu, ele basicamente chegou à conclusão que a partir de 80 mil dólares ano de renda, você não teria um acréscimo de felicidade. Ele encontrou uma curva que quando chegava aqui nos 80 mil, isso ia subindo, subindo, chegou nos 80 mil, ela estabilizava. Então ela ficava na horizontal. Estudos mais recentes fizeram algumas diferenciações nessa pesquisa. Então, antes as perguntas eram de sim ou não. As pesquisas mais novas pediram para a pessoa categorizar de 0 a 10. As pesquisas mais antigas, você basicamente tinha que ir até um lugar e você respondia. As mais recentes você recebia em horários aleatórios do dia as perguntas e respondia pelo aplicativo. Então a análise de dados, devido ao aumento de tecnologia, foi muito mais precisa. Nesse tipo de situação, eles perceberam algumas características. Primeiro, né, o que você definiria ali como felicidade? Né? Seria um bem-estar subjetivo. Então, eles basicamente definiram como você se sentia feliz naquele momento e o quanto você se sentia realizado com relação à sua vida como um todo, dentro dessas perguntas. E uma terceira categoria eram perguntas relacionadas a se sentir entediado, estressado, chateado, irritado, perguntas com uma tendência negativa. Esse tipo de resultado já mostrou que quanto maior é a renda, menos você sente aqueles sentimentos negativos, então você sente menos medo, você fica menos irritado, menos estressado, e maior é a tendência de você, né, sentir bem, se sentir orgulhoso, se sentir feliz ali como um todo. Né? Quanto maior é a renda, menos se sente, por exemplo, entediado, estressado, mas com qual recompensa? Porque muitas vezes aumenta a renda, né? E aí tu tem mais possibilidade de buscar coisas para completar essas lacunas de tédio, ansiedade, que às vezes são nocivas para a tua saúde. Né? Então, avaliaram só felicidade com relação a dinheiro, mas aspectos de saúde talvez não, né? Acabava entrando de forma indireta, porque naturalmente quem tem mais dinheiro tem mais tempo para cuidar da saúde. Eu percebi isso, inclusive, numa situação específica da minha vida. Durante uns 3 anos como assessor, eu entrei, né, numa vibe muito workaholic. Então, durante muito tempo, eu entendi que se eu não almoçasse, eu teria ali 1h30 a mais, 2h30 a mais, num horário excelente para ligar, que é o horário que os meus clientes estavam saindo para o almoço e poderiam falar comigo. Apareciam boas oportunidades, eu atendia muito cliente. Né? Hoje eu tenho só 55 famílias que estão há muito tempo junto comigo. Naquela época... É bastante, né? Mas não me incomodam para nada, assim. É uma tranquilidade total. Exatamente, carteiras conservadoras, então te liga muito mais para dar risada ou para alguma oportunidade específica que já foi combinada previamente do que qualquer outra coisa. Teve momentos que eu cheguei a ter 180 contas junto comigo. Então era muita coisa, tinha que ligar para muita gente quando aparecia alguma coisa legal. Sempre tinha trabalho. Eu trabalhava o final de semana inteiro e trabalhava ali basicamente das 8 até umas 8 horas da noite. E ficava sem comer até umas 16 horas. Eu nunca tive hábito de tomar café da manhã, não sinto fome de manhã e tenho alguns picos de produtividade. Hoje eu já almoço, mas naquela época não almoçava. Parei de treinar, então tudo que não estava relacionado a trabalho acabou sendo cortado da minha vida. Eu basicamente só trabalhava. E você recebe algumas recompensas sociais. A minha reputação no escritório se torna quase que uma lenda. Você começa a perceber que você está no mesmo patamar de pessoas que entraram há 4 anos antes de você na empresa. Então você vê um crescimento muito acelerado e muito rápido. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que isso inclusive iria atrapalhar, né, a minha própria performance no trabalho. Que
foi quando eu fiquei mal durante uns 3 dias, entre Natal e Ano Novo. E eu fiquei pensando ali, caramba, se isso acontece num momento que não é entre Natal e Ano Novo. Os clientes precisando de mim e eu completamente incapacitado de fazer qualquer coisa que não fosse ficar deitado na cama de olho fechado. Então, hoje, eu percebi que por mais que eu tenha outras frentes de trabalho que também me demandam muito mais tempo, eu acabo tendo muito mais liberdade e tranquilidade de não depender mais tanto do dinheiro. Entende? Perfeito. E nesse ponto eu cuido mais da saúde, eu sigo uma dieta extremamente regrada. Hoje eu consigo ler e estudar todo dia, que era um negócio que durante muitos anos da minha vida era só trabalho. Hoje eu sento para ler todo dia, meia hora, 1 hora, feliz da vida. Já vou te passar a palavra só para fechar o raciocínio. Tu tens uma maturidade sobre esse autoconhecimento e autocontrole, mas muitas pessoas que acabam enriquecendo ou organizando muito bem a sua vida financeira, né, não tem no decorrer desse percurso, digamos assim. Eu fiz levantei essa hipótese até porque eu tenho alguns pacientes e o caso de um específico que com 23 anos ele ganhou uma empresa da família. E ele estava num processo de emagrecimento, já tinha perdido 40 quilos. E a partir do momento que ele ganhou a empresa da família, isso deu para ele muito mais liberdade financeira. E aí ele começou a aumentar muito o peso. E as nossas conversas nas consultas eram: Dessa, eu nunca tive liberdade para comprar todas essas coisas que agora eu posso. Eu posso me permitir. Então, como que eu vou passar na frente de tal estabelecimento e não comer isso? Se eram coisas que eu sempre tive vontade. Por mais que ele tenha tempo que ele possa se cuidar, o prazer para tirar aquele tédio, aquela ansiedade que ele encontrou, está muito relacionado ao prazer imediatista, né? A recompensa imediata, que hoje ele consegue conquistar com o dinheiro, porque ele ainda não tem esse desenvolvimento, né? De autocontrole e maturidade para limitar esse comportamento. E eu acho que é muito uma questão justamente daquilo que a gente conversou, de você definir a pessoa que você realmente quer ser. Porque hoje uma das minhas maiores alegrias é conseguir treinar na Ironberg, que era uma academia que eu sonhei em conseguir treinar. Inclusive comprei apartamento numa região próxima justamente me planejando para conseguir ter isso dentro da minha rotina, de conseguir ter refeições extremamente prazerosas que estão calculadas dentro da minha dieta. Esses dias, quem faz as compras lá em casa é a minha namorada, né? Esses dias eu olhei e tinha blueberry no freezer, amora. Então, coisas extremamente saborosas que hoje eu consigo me permitir. Sendo que se eu olho para 5 anos atrás, 50% das minhas refeições eram no restaurante universitário, ali da UFSC. Vou colocar 6, 7 anos atrás, era isso, era comer por R$1,50. Também eram boas refeições, mas hoje eu consigo me permitir curtir exatamente como é o caso do teu paciente, só que alinhado com o meu projeto de vida. Eu sei que hoje eu poderia comprar tudo que eu quero de McDonald's, de chocolate, gosto pra caramba dessas coisas, é extremamente prazeroso, só que quando eu coloco na balança, realmente o quanto isso vai alterar, inclusive alguns aspectos que a gente não presta atenção. Eu gosto muito de me observar assim, no dia a dia, inclusive muitas vezes monitoro isso com aplicativo, já monitorei com planilha durante muito tempo e eu percebi que apesar de eu adorar açúcar, isso muda meu comportamento, fica maior a minha percepção de esforço, então parece que para executar as mesmas coisas é muito mais custoso. Fica mais cansado. Eu fico mais cansado, mais preguiçoso, é mais difícil de engrenar quando eu consumo uma quantidade de açúcar muito grande. O mesmo vale para bebida alcoólica. Se eu beber hoje, 1 tacinha de vinho, 2 tacinhas depois de uma refeição, não vai acontecer nada. Agora, se eu passar disso, eu já vou ficar ali de 2 a 3 dias um pouco menos criativo, um pouco mais preguiçoso para executar tarefas básicas. Perfeito. Então, acho que quando a gente começa a observar esses aspectos, você entende que o problema, o grande vilão, não é o McDonald's, mas como que você vai encaixar isso de uma maneira saudável na sua vida. Porque, a título de exemplo, né, você passou o dia inteiro fazendo uma trilha de atividade física, caminhou durante 10 horas. Né, você precisa repor essas calorias no teu dia. Não tem problema nenhum você tomar um whey para conseguir bater as proteínas, até porque o lanche do McDonald's não vai ter, mas chegar no McDonald's e tomar um milkshake, comer um hambúrguer, batata frita, uma Coca-Cola,
aquilo ali vai entrar no corpo, pelo menos a minha percepção, né? Vocês que são nutricionistas, tem muita coisa... Você que é nutricionista, Carol, psicóloga, tem uma porção de coisa que é uma porcariada ali. Mas acho que o corpo vai enxergar aquilo e vai distribuir de uma maneira muito mais tranquila. Agora, você colocar isso como uma rotina na sua vida, acaba sendo algo extremamente prejudicial. Tudo vai depender do teu contexto, né? Da tua facilidade ou dificuldade de conseguir te distanciar de certos consumos, né? No caso desse paciente, ele tem grandes dificuldades de lidar com essas recompensas imediatas, e aí o dinheiro dá essa possibilidade, então ele não consegue frear. Por isso que eu fiz essa relação com essas lacunas. E eu acho também, assim, voltando nesse ponto que tu disse, o primeiro passo é tu saber o que tu quer, né? Então, voltando ali na parte até do autoconhecimento, eu acho que, até pegando um exemplo que eu vejo tanto nos meus pacientes, mas também na minha vida pessoal, né? Se eu saber o que eu quero gastar, é muito mais fácil de eu conseguir controlar os gastos desnecessários. E a gente acaba até se perdendo, até eu acho que é perigoso. E até acho que pode ser isso que esteja também acontecendo quando a gente começa a ganhar mais dinheiro, né? E tu começa a ver, eu até posso comprar, mas eu não deveria. Por exemplo, se eu for hoje... hoje não, né? Mas um tempo atrás eu falava assim, queria comer barrinha de proteína, queria ter na minha dieta, até a Dessa, quando ela foi fazer a minha dieta, eu falei, amiga, queria muito... Eu sou viciada em chocolate, né? Então, algo que faz com que eu não coma chocolate, ou não tenha aquele desejo desesperado pelo chocolate... É uma barrinha de proteína que dá aquela né, misturada no gosto, e aí parece que eu estou comendo chocolate. Só que aí eu fico assim, não vou comer, não vou ter barrinha todo dia, porque o gasto vai subir, então é melhor eu colocar um outro tipo de comida e tal. Aí eu crio super um raciocínio atrás para diminuir o gasto. Só que aí eu não indo porque eu quero, pro meu objetivo, né, que é comer barrinha todo dia pra não comer doce, vai acontecer alguma coisa na minha semana que eu sempre vou pro doce, né? Então, assim, é assim, sempre eu poderia estar sendo muito mais racional, vendo que, eu gostaria de ter a barrinha de proteína, eu gostaria de estar treinando na Ironberg, gostaria de estar investindo, eu acho, né, esse meu dinheiro nesse objetivo. E aí, às vezes, por a gente não querer, né, ou achar que, melhor eu poupar aqui, daqui a pouco a gente tá gastando esse dinheiro em alguma outra coisa, né? E às vezes até entrando nessa questão de comprar alguma coisa que tu não deveria comer ou não deveria gastar dinheiro com isso, né? Eu acho que, para fazer o gancho já da tua fala, o que tu observa pelos teus clientes e pessoas próximas que são os maiores ladrões de dinheiro invisíveis? Perfeito. Que mais acaba tirando ali, né, do orçamento. Eu acho que o principal ponto é justamente psicológico e comportamental. Primeiro, talvez, dos aspectos, né? Quando você não faz nenhum tipo de conta, o mesmo vale para alimentação. Você não sabe qual que é o teu consumo calórico do dia, você não sabe quanto de carboidrato, de gordura tem numa barra de chocolate. Você está vivendo sem nenhum tipo de base de dados para poder tomar suas decisões de uma maneira assertiva. Por isso que a Nutri vai lá, faz esse tipo de análise, calcula e fala assim, bom, você pode comer isso aqui no teu dia. Com finanças é exatamente da mesma forma. No final das contas, quando você tem um orçamento calculado, isso não quer dizer que você vai se privar das coisas. Quer dizer que você vai poder tomar decisões muito mais inteligentes. Porque o que acontece, né, que a gente observa bastante? As pessoas, elas simplesmente recebem o dinheiro no começo do mês, elas pagam as contas que já estão pendentes, aí você vive muito bem durante 5, durante 10 dias, e aí acabou o dinheiro. Qual que é a lógica correta? Você recebeu o dinheiro, pagou uma parte das contas, investiu uma porcentagem que você definiu, até porque você entende que essa porcentagem investida, ela vai gerar mais dinheiro para você. E não é mais dinheiro no futuro. Cada valor que você investe hoje, ele já está trabalhando por você. Então, você conseguiu guardar R$1.000. Esses R$1.000 mensalmente vai te render R$10. E o acúmulo desse tipo de comportamento, daqui a pouco você está com 30 mil, com 50 mil, 100 mil, você conseguiu comprar a tua casa própria. Então, quando você olha para o orçamento de uma forma detalhada, eu recomendo que as pessoas façam isso pelo menos uma vez por mês, que é você sentar ali, se você mora sozinho, senta com você mesmo, né?
faz ali uma planilha, ou pode fazer num caderno, separa gasto por gasto em cada categoria. Soma tudo isso e analisa se realmente está de acordo com a forma que você gostaria de viver. Se tem marido, se tem esposa, faz isso junto com o marido e a esposa e fornece, inclusive, essas informações para os filhos. Os filhos ali com 10, 11 anos, é importante que eles entendam quanto a família gasta com alimentação, quanto a família gasta com escola. Inclusive, os meus pais fizeram isso durante toda a minha infância. É importante já ir desenvolvendo, né, essa consciência financeira desde sempre, para que lá na frente isso não fique um susto, não vire um susto, né, para quando a gente entra em contato com o dinheiro, muitas vezes sem saber lidar. Até a questão de mesada, né, muitas vezes ganhar a mesada para aprender a administrar o que eu posso comprar, o que eu tenho que guardar, isso também já é uma forma, né, muito antiga, mas de certa forma de ensinar as crianças a conseguirem administrar e não gastar em besteira ou em pensar naquela recompensa mais a longo prazo. Exatamente, a mesada funciona muito bem. E essa questão de sentar junto com os filhos e mostrar o orçamento, as contas do mês, faz com que a pessoa cresça aprendendo a dar valor para as coisas. Então, quando você entender que o quanto representa o colégio dos filhos dentro de um orçamento familiar, você automaticamente vai perceber que você deve agir com responsabilidade ali no teu estudo. Porque aquilo significaria, talvez, muito mais momentos de prazer para o pai e para a mãe, né? Restaurantes, viagens, coisas mais bonitas para casa, se simplesmente colocasse os filhos num colégio público e não tivesse o colégio particular. Então, quando você começa, a criança ela consegue perceber esse tipo de situação. Meus pais sempre fizeram isso comigo e eu entendi que, apesar de escola não ser algo legal, estudar não ser legal, eu precisava, no final das contas, existir algum motivo para os meus pais estarem deixando de aproveitar um monte aquele dinheiro em prol da minha educação e do meu irmão. E à medida que você vai crescendo, você entende o quanto aquilo foi valioso e foi importante durante todo um processo. Né? Deixa eu te perguntar, não sei assim, não sei como é que está hoje, né, nas escolas, mas pelo menos na minha parte ali, não tive nada assim de educação financeira. Por que tu acha que não tem, ou pelo menos não tinha, né? Não sei se está aumentando, mas por que sei lá, o governo, o estado não incentiva tanto essa educação financeira desde pequenininho, assim, né? O que tu acha? Olha, eu acho que um dos principais pontos, existe hoje uma questão principalmente de alguns, mais uma questão política mesmo, de uma parte, né, do grupo político não achar tão interessante que as pessoas entendam, que as pessoas gostem, né, da parte de finanças, da parte realmente de você conseguir organizar um orçamento, investir através do mercado de capitais. Então essa ignorância, ela tem uma parte ali em toda a construção, não só política, mas cultural do Brasil. A gente vê que a maioria da população, às vezes, enxerga o rico como um cara malvado, que talvez teve que explorar alguém, né? E o pobre como coitadinho, como trabalhador, que levanta cedo. Ou então o rico como aquela pessoa que fez alguma coisa errada, fez né? alguma coisa errada, conseguiu se dar bem na vida de alguma maneira milagrosa, mágica. Exatamente. A gente não tem a ótica do empresário, que é o cara que gera emprego, que é o cara que está colocando o patrimônio dele todo em risco, né? Que não tem final de semana, porque automaticamente ele está ali brincando com os filhos, mas muitas vezes a cabeça dele está no negócio. Exatamente. Que não tem um salário fixo, porque se a empresa for mal, a gente viu a situação durante a pandemia, né? Várias empresas fechando. Então, muitas vezes a gente não tem essa maturidade do ponto de vista de cultura de enxergar o dinheiro da forma como ele realmente funciona. E essa questão da educação financeira, eu pelo menos já percebi à medida que fui pesquisando na internet que tem muita gente que acha que isso não faz muito sentido. E existe também alguns mecanismos quando a gente olha para a parte realmente de estrutura de país, que para o país crescer você precisa de consumo. E uma das formas que você tem de acelerar esse consumo é justamente endividando a população. Como que você faz isso? Você libera crédito para as pessoas comprarem, mesmo sabendo que essas pessoas não vão conseguir honrar com essas dívidas. E, ao mesmo tempo, boa parte da renda dessas pessoas vai ficar comprometida para arcar com os juros dos bancos. Qual é o percentual hoje do Brasil de pessoas que
estão devendo ou não estão em dia com os gastos... Essa tua pergunta é bem legal. Inclusive, quando a gente olha os dados, né, a análise considera a dívida como qualquer coisa que você tenha no cartão de crédito ou um veículo imóvel financiado, por mais que esteja em dia. Então, é um dado que eu não gosto muito. Agora, quando a gente olha para a inadimplência, que é justamente você atrasar uma fatura do cartão, você atrasar uma conta de luz, uma conta de água, aí a gente chega num número de 43%. Meu Deus. Que é bastante coisa. É Quase muita metade, coisa né? mesmo. Exatamente. Isso é extremamente prejudicial, né, para a nossa cultura como um todo, porque essas pessoas, passado um tempo, elas ficam completamente de fora ali do consumo. Elas passam E vira uma bola de neve, eu acredito, né? E até assim, queria te perguntar, essas pessoas que acabam se endividando, e eu acho que, como a gente estava falando da família, tá? A família é uma família que tem esse gasto excessivo, aí o filho também começa a ter, e aí vai passando de geração em geração. Tu acha que tem Qual é a tua maneira de enxergar as quitação de dívidas? Tem um caminho mais interessante, assim? Digamos que a pessoa chega pra ti, né? Ou chega ali na tua equipe e fala, tá, eu tenho tanto de dívida. O que eu faço com isso? Perfeito. No caso de dívidas, né, assessor já não consegue atender porque já tem que ter patrimônio para começar na assessoria. Pensando nesse tipo de situação, inclusive, eu tenho um curso que é só sobre finanças pessoais, legal. com um dos módulos tratando Aí primeiro vai no especificamente... curso, depois vai na tua assessoria. Se você já tem um patrimônio formado, a assessoria é o caminho. Agora, tem muita gente, a maioria da população, não tem um patrimônio formado. E se a gente olhar meio a meio, 43%, é quase metade, está endividada. Então, essa pessoa ela não consegue nenhum tipo de auxílio. O que ela precisa fazer é realmente estudar, mas explicando de uma forma bem rápida, né? O que hoje uma família endividada deve fazer. Primeiro ponto, organizar as finanças pessoais. Vai fazer justamente aquilo que a gente comentou de listar todos os gastos, separar eles por categoria, né? Entender o que você consegue cortar. E não vai ser fácil, não vai ser gostoso, não vai ser legal. Entender o que é prioridade, né? O que é urgente e o que são caprichos daquele momento. Exato. E tem gente que vai ter que cortar da carne mesmo. Essa é a parte complicada. Por quê? Porque você antecipou um sonho. E Deu um a passo dívida maior que a perna. cresce muito rápido. É uma pessoa que está acima do peso. Pessoa que está acima do peso ali... Um homem de 35 anos com 180 quilos. Esse cara tá com a testo lá para baixo, ele já tá com colesterol alterado, ele já não consegue mais praticar uma atividade física de alta intensidade, porque a articulação já vai doer. O cenário já tá péssimo. Já tá péssimo. Então, esse cara, não dá para falar que vai ser gostoso e vai ser legal o processo. Né? Ele já tá numa situação que é muito difícil de tirar ele dessa inércia. Tem como fazer? Tem como fazer, mas exige um comprometimento muito maior ali do que uma pessoa que está 10, 15 quilos acima do peso, que já praticou atividade física, parou em um determinado momento da vida. Então, a dívida ela é extremamente prejudicial porque ela cresce muito rápido. Os juros são absurdos e isso cresce de forma composta. Então, organizou ali as finanças. Né? O segundo passo é você olhar para as suas dívidas. E você vai começar pagando as com juros mais altos, que são as dívidas mais caras. Então, você olha com juros maior, não interessa o volume de quanto você está devendo em cada uma. Às vezes você fala assim, estou devendo 15 mil em uma, estou devendo 10 mil na outra e tem mais essa de 2 e mais essa de 5. Pouco me interessa. E qual que está saindo mais caro? Qual te cobra mais juros? Tem um padrão, assim, tipo, não sei se varia muito, mas qual geralmente é as contas ou as áreas em que tem juros mais altos? Cartão de crédito, cheque especial, consignado, financiamento de carro. Geralmente, cartão de crédito mais alto, financiamento de carro não dá para falar que é um dos mais baratos, porque isso ainda é relativamente alto. Né? Ninguém deveria financiar um carro se não fosse uma emergência extrema ali de trabalho. Casa entra numa categoria separada de dívida. Financiamento imobiliário é bem interessante. É um bem que se valoriza, é algo que faz sentido. Então, a pessoa ela organizou essas dívidas, ela colocou ali numa lista. Então, eu tenho um cartão do Bradesco, devo R$5.000, o Bradesco me cobra 13% ao mês. Eu tenho um cartão do Itaú, devo R$3.000, esse já me cobra 11%. Lista da maior para menor. Segundo passo, entra no Serasa e tenta renegociar essa dívida. Se você não conseguir renegociar, não adianta você esperar, lá na frente eu renegocio.
porque automaticamente, como isso cresce muito rápido, não vai fazer muito sentido. Você não vai pagar muito mais barato lá na frente. Mas vale você resolver, né? Como uma pessoa que está muito acima do peso fala assim, não, eu vou continuar comendo igual eu como, lá na frente eu faço uma bariátrica e uma lipo. Vai ser muito Sabe? pior. É a solução paliativa, mas vai ser muito pior. Exatamente. Então, você vai ter que olhar agora para o teu orçamento, e às vezes já está num volume muito grande, e vai ter que cortar, começando pelo supérfluo, mas automaticamente, em determinada situação, você tem que ter o déficit calórico, fazendo analogia com o sobrepeso. Você vai ter que tirar da carne. Então, né, você está completamente endividado, talvez você precise vender o carro para quitar uma parte dessas dívidas. Se começar a se deslocar de ônibus, talvez você tenha que se mudar para uma casa menor. Talvez você não deva utilizar o ar-condicionado nos dias mais quentes, apesar de estar calor, porque o gasto no ar-condicionado vai ali para... né, 100, 200 reais por mês. Então, você vai ter que começar a olhar esses pontos. Mas, assim, tirando um pouco o peso, né, acho que o pessoal já entendeu o quanto é séria a conversa, é uma situação que vale a pena, gente. Porque você chegando nessa etapa de resolver as dívidas, com certeza, você começa a entrar na curva contrária, que é justamente a curva do dinheiro começar a trabalhar por você. Então, aí você começa a formar a tua reserva de emergência, que a reserva ela te protege de você não se endividar. Porque... né, aconteceu um problema grande na tua vida, teu celular parou do nada, você não tem um tostão no bolso, você vai passar isso no cartão de crédito, talvez se endivide. Né, desastre no sentido de clima, ele arrebentou o telhado da casa, você não vai deixar aquilo molhando por dentro, você vai ter que fazer uma obra ali, vai ter que gastar da forma como for, vai ter que dar jeito. Se você tem uma reserva para os problemas que aparecem na vida, e a vida, problemas vão surgem todos os dias. Então, se nada deu errado, você não tem reserva e acha que está tudo certo, vai chegar. Forma a tua reserva antes de chegar. Eu recebo direto, inclusive, isso nas redes sociais ali. Rafa, deu um problemão aqui, tive que gastar minha reserva de emergência. Queria te agradecer porque eu fico pensando se eu não tivesse. Eu não tinha antes, te conheci, formei. Isso me trouxe tranquilidade. E eu acho que isso de analisar o nosso ambiente e as coisas que a gente está gastando e como que a gente pode minimizar isso é muito importante e é um exercício que às vezes a gente no dia a dia acostuma, não faz. Mas, como tu disse, se a gente organizar isso pelo menos uma vez por mês, entender ali o nosso cenário financeiro e também colocar metas, né? Como que eu gostaria de estar até o final do ano ou em 5 anos. Agora, a gente se mudou faz 5 meses para Santa Catarina. E aí, dos nossos questionamentos, né, dentro de casa era, será que os nossos gastos vão ser muito maiores? Porque nós vamos estar mudando de estado, né? Lá a gente não pagava aluguel. Eu tenho minha casa própria, mas aqui em Santa Catarina a gente paga aluguel. O aluguel é bem caro. Então já começa com um gasto que não estava dentro do nosso orçamento. E aí, pequenas coisas a gente começou a se dar conta que iria aumentar muito o nosso gasto se a gente não prestasse atenção. Por exemplo, o super da esquina da nossa casa é caríssimo. Agora, um super que é 1 quilômetro de diferença é a metade do preço. E é aquela coisa da praticidade, né? Ah, mas ali é mais perto. Só que o ali é mais perto era quase 100 reais por dia. De coisas supérfluas, que se tu te organiza e faz uma compra maior, tu economiza absurdamente. Exatamente. E é o equilíbrio, né? Não tem problema, faltou um determinado vegetal para você fazer uma receita, um detalhezinho Tudo você bem. passar no super do lado. Agora, você fazer a compra de mês, isso aí vai gerar um impacto gigantesco no orçamento. E dentro da dieta, é uma coisa que eu converso muito com os pacientes. Quando a gente se organiza, por exemplo, um lanche da tarde. Um lanche da tarde organizado pode te sair 10 reais. Vamos fazer um valor assim... ilusório, 10 reais. Agora, se tu vai tomar um café da tarde numa padaria, 40 reais. Aqui, por menos de 40 reais, tu não toma um café, entende? E aí, se isso vai virando uma rotina, né? Quanto tu não consegue economizar por gastos que são totalmente desnecessários, mas que tu não computa, porque tu não coloca isso numa planilha. E aí, às vezes, é a academia que tu gostaria de estar pagando, né, uma academia melhor, ou um celular que tu gostaria de comprar, ou essa reserva. Isso. Né, ou até uma viagem fazer. de final de ano, porque quando a gente começa a ver os pequenos detalhes, assim, o teu exemplo foi sensacional da questão do lanche, né? Você fazer dieta, por mais que os ingredientes sejam maravilhosos,
você consegue economizar muito quando você compara com comer fora ou com pedir iFood. E essa diferença, no final das contas, deve se reverter uma parcela em acelerar um projeto de aposentadoria e de liberdade financeira, isso com toda certeza, porque vai te trazer tranquilidade, mas pode também garantir que você vai conseguir, em determinado momento, trocar de carro para um carro melhor que você gostaria, fazer aquela viagem que você sonhou, pedir comida naqueles restaurantes específicos. Então, em vez de ficar pedindo uma porcariazinha todo dia, bom, eu vou comer sushi uma vez por semana só nesse tipo de redução. Domingo vou fazer todas as minhas marmitas, passo num mercado maior. Então é tudo uma questão de organização. Às vezes, quando a gente fala de fazer dieta, as pessoas associam com uma vida chata ou com se privar. A mesma coisa é o tipo de preconceito que as pessoas veem nas finanças. E, na verdade, é completamente o oposto quando você aprende a fazer da maneira correta. Tu relaciona com restrição, eu acho, né, Rafa? E aí tudo que a gente relaciona com restrição, isso já nos dá um certo receio, né? O nosso cérebro lida muito mal com as restrições ou as limitações. E acho que nos ensinaram muito mal o significado da palavra dieta, o significado da palavra educação financeira, né? O significado de coisas que, num primeiro momento, nos dá essa sensação de prisão, entre aspas, mas quando a gente conversa com pessoas que nos tornam esse assunto mais claro e leve, a gente entende que, na verdade, é sinônimo de liberdade. Exatamente. Hoje eu como muito melhor com a questão da dieta, então fazendo bem certinho ali, e nunca imaginei que poderia ser dessa forma e tão prazeroso. E hoje eu consigo encontrar, toda vez que eu olho no meu orçamento, alguns prazeres que, se fosse completamente desorganizado, aquele dinheiro simplesmente escoaria. Coisas que você não está nem vendo do teu dia a dia e que não são tão importantes quanto a viagem, quanto pedir um sushi, quanto conseguir pagar uma academia melhor, quanto conseguir trocar de carro eventualmente. Eu ia comentar que eu acho que também entra muito nessa questão da restrição, aquele pensamento de não é pra mim, né? Que as pessoas também chegam muito Principalmente, eu acabo falando dos exemplos dos meus pacientes porque é bem frequente, assim, né? Guardar dinheiro não é pra mim, ou ficar rico não vai ser... Eu não vou conseguir ficar rico, ou eu não vou conseguir emagrecer, né? Tu acha que... quais são as características, além da organização, né? Além de tu saber te controlar, quais são as características que levam uma pessoa a conseguir poupar melhor, né? E também queria te fazer a seguinte pergunta, que eu acho que pode ser dúvida de várias pessoas. Quando a gente fala em poupar, obviamente é diferente de investir. A pessoa que está começando agora, que tá vendo o podcast e percebe, vou tentar encarar, vou tentar pegar para mim a ideia. Porque eu acho que a ideia do podcast aqui hoje é gerar esse incômodo, né? Eu acho que tanto para quem tá tentando emagrecer ou para quem tá tentando guardar dinheiro, precisa existir esse incômodo inicial de tipo, não aguento mais me olhar no espelho e não me gostar, ou não aguento mais não ter o meu dinheiro ali no final do ano, né? Para comprar os presentes e dar para os meus familiares. O que tu acha, então, que a pessoa precisa ter como característica, além da organização e do autocontrole? E também, se a pessoa quiser começar, ela começa colocando na poupança, ela começa colocando numa renda fixa, ela começa com a reserva de emergência. Onde tu acha que ela vai primeiro? E também, assim, me diz qual é as grandes diferenças. Perfeito, vamos lá, vamos começar. Você que está assistindo, se você acha que não dá conta de dieta, se você acha que guardar dinheiro não é para você, ou que você nunca vai conseguir enriquecer, te falo que você está completamente enganada ou enganado. Dá para fazer, e inclusive é muito mais simples do que parece. Acho que o principal ponto aqui é a pessoa realmente tomar a decisão de eu vou fazer isso aqui. E acreditar que é capaz. Exatamente. Você fala assim, não, eu vou dar um jeito de resolver esse tipo de situação na minha vida. E quando você decide que você vai dar um jeito, você estuda para encontrar os caminhos, você descobre algumas estratégias para tornar o processo mais prazeroso, como é o caso hoje, feliz da vida, seguindo minha dieta, feliz da vida organizando minhas planilhas, vejo que aproveito muito mais o dinheiro. Apesar do dinheiro ser o mesmo, você consegue fazer ele render de uma forma muito maior. Então, acho que quando a gente toma essa decisão na vida de, bom, é isso aqui que eu quero fazer, no começo é um pouco desconfortável, no sentido de qualquer coisa nova que a gente vai fazer na vida gera algum tipo de desconforto, porque a gente não tá acostumado com aquilo.
Mas à medida que a gente vai executando, a gente começa a identificar as recompensas, seja você se olhar no espelho e se sentir um pouco mais bonito, seja você ver que está conseguindo pegar um pouco mais de peso ou correr numa velocidade maior por mais tempo numa esteira, ou seja você começar a observar que aquele dinheiro que você guardou já teve uma rentabilidade no primeiro mês, que você conseguiu guardar um montante, que realmente o projeto está acontecendo. E aí, se você tem um pouquinho mais de conhecimento matemático, e eu sempre faço questão de mostrar isso de uma forma simples no meu conteúdo, você observa que a execução desse comportamento durante vários anos constrói resultados absurdamente expressivos. Então, você não precisa guardar um caminhão de dinheiro todos os meses. O impacto, a título de exemplo aqui para vocês, uma pessoa que guarda R$300 durante 30 anos, essa pessoa chega em 1 milhão. Aí dá para você argumentar, né? Uma situação de, poxa, 30 anos, muito tempo, Rafa. Tem o efeito da inflação, realmente tem. Tem o efeito dos impostos. Mas vamos supor que esses R$300 que você guardou por mês, ele consiga, né, pagar 70% de uma casa básica, o que seria o equivalente hoje ao Minha Casa Minha Vida. Você guardou R$300. E o efeito da inflação vai... né, vai inclusive incidir sobre esses 300. Então, daqui a 15 anos, R$300 não é mais nada. Também seria o equivalente a você estar guardando 100 no dinheiro de hoje. Então, o comportamento, quando executado diversas vezes, ele no longo prazo acaba trazendo resultados extremamente expressivos. E talvez a falta dessa base matemática da pessoa em enxergar o que vai acontecer lá na frente e observar o quanto isso é benéfico para a vida, que faz com que a pessoa desanime no início. Porque o início realmente é a parte mais complicada do processo. Depois vai ficando cada vez mais gostoso. Você vê, poxa, já estou recebendo um salário mínimo aqui de rendimento. Estou recebendo 2, 3, você vai vendo aquilo acontecer. Para a pessoa que vai começar, não é nem que quer começar, a gente já decidiu o que quer aqui, vamos dar jeito nisso aí. Vamos pôr tudo no papel, vamos lá. Né? Organizou a parte financeira, está conseguindo guardar dinheiro todos os meses. Primeiro ponto é montar reserva de emergência. Poupança, nem pensar. A poupança ela rende muito pouco. Ela, na realidade, é uma tremenda de uma sacanagem feita pelos bancos. Eu já ia te perguntar quando que valeria a pena, então, ter uma poupança. Por que ela existe, né? Em ocasião nenhuma. Ela existe porque ela é muito legal para o banco. Então, inclusive, gerentes de banco têm meta de poupança até hoje. Eu tenho colegas, tenho amigos, né? E isso é uma situação bem complicada, porque a poupança é extremamente rentável para o banco. O que o banco faz? Qual é o mecanismo, assim, do... Eu não entendo nada, né? Então, assim, como é que funciona? Ok, tu bota um dinheiro na poupança e esse dinheiro vai para onde? Vamos lá, esse dinheiro ele vai para o banco. A poupança significa emprestar dinheiro para o banco. Mas antigamente era a poupança que existia como a melhor forma de se guardar dinheiro, né? Não, mas faltava informação. Porque na época da minha avó mesmo, isso era para ela uma opção primária. Nunca foi bom. Mas antes não existia internet. Perfeito. E quem é que vai te... Por que o banco ia te ensinar que tinha coisa vai melhor? orientar? Ele ia jogar dinheiro fora? Não, até hoje ele não ensina. Agora, quando o cliente chega solicitando, ele e com informação, com uma base, então o conhecimento é poder, isso para qualquer situação da vida. Politicamente, o Brasil já passou por várias crises, né? Que muita gente perdeu muita coisa. Por ter dinheiro retido também em bancos. Foi uma situação específica, né? Que congelaram a poupança. E tem também fator da hiperinflação, que a gente viu ali desde os anos 70 até, né, o Plano Real em 1994, né? E muitas pessoas ficaram com cicatrizes disso, né? Com muito medo. Então já trouxe um sinal de alerta, de certa forma. Isso, inclusive, é um dos aspectos, isso é uma interpretação minha, que faz com que na nossa cultura o dinheiro seja uma batata quente para muitas pessoas. Como as pessoas estavam acostumadas a pegar o dinheiro e ter que gastar rápido, porque senão aquilo perdia valor para a inflação, a gente viu isso durante ali 20, 25 anos, hoje parte desse comportamento ainda é replicado, porque foi uma realidade durante muito tempo. Eu recebi meu salário, a primeira coisa que eu faço é ir no mercado e pegar comida, porque se eu não fizer esse movimento, amanhã o meu dinheiro já vale menos. Nos momentos de hiperinflação acontecia exatamente isso. As pessoas tinham que ir no banco todos os dias. Porque se você deixasse o teu dinheiro aqui, amanhã você tinha metade do poder de compra dele. Então, uma situação bem, bem absurda. Como é que funciona a poupança? Para vocês entenderem. Porque não adianta falar assim que não é bom e não explicar a regra. Daí fica conversa de doido. A poupança, ela rende
baseada no que a gente chama de taxa de juros, que é a nossa Selic, que é basicamente um mecanismo do governo para o custo do dinheiro. Então, a taxa de juros ela funciona para colocar mais dinheiro na economia ou para tirar o dinheiro da economia. Com isso, você consegue soltar um pouco mais a rédea da inflação para ela subir ou segurar ou empurrar a inflação para baixo para ela descer. Então, é para isso que serve a taxa de juros. A Selic, ela é boa, alta ou baixa? Porque eu vejo falar, a Selic tá alta, tá baixa. Como é que a gente... É difícil falar entre bom e ruim. Ah, tá. São as características, né? A Selic mais alta, ela segura a inflação e ela, ao mesmo tempo, complica a vida dos empresários. Então, você tem menos dinheiro rodando na economia com a Selic mais alta. As pessoas consomem menos porque o investimento está rendendo muito. O empresário deixa de expandir porque ele vê que o dinheiro que ele tem investido junto com o Rafa está dando muito mais dinheiro. Isso, inclusive, escutei de vários empresários. A gente tinha um combinado de mandar 50 mil por mês para a aposentadoria dele. Ele começou a mandar os 50 mil e colocar 400, 500 na PJ todos os meses. Daí eu falei assim, tá, cara, você não ia expandir o teu negócio? O que você está fazendo? Ele falou assim, Rafa, não adianta expandir agora. O que está pagando a Selic é o resultado do meu melhor ano, nos últimos 10 anos, do crescimento do meu faturamento na empresa. Não vai dar para fazer, ainda mais com tanta incerteza que a gente está vendo no mundo. Então, isso é uma postura de vários empresários. Então, Selic alta, você tem um crédito muito mais caro para os empresários. Os que têm dinheiro em caixa veem que vale muito mais a pena deixar esse investido em renda fixa do que injetar no próprio negócio e automaticamente menos empregos são gerados, que essa é a parte complicada. Então o governo sempre quer jogar os juros mais para baixo, só que ele não pode fazer isso muito rápido, porque senão ele dispara a inflação. Então ele tem que estar sempre controlando ali a nossa Selic e também controlando os gastos públicos, porque isso também é uma tendência inflacionária, e não subindo impostos, porque se você sobe o imposto, isso é repassado para o consumidor final através do aumento dos preços, que também gera inflação. Então, a Selic alta tem essas características. A Selic mais baixa, ela coloca mais dinheiro na economia. E ela, ao mesmo tempo, acelera a nossa inflação. Então, a gente vê a inflação correndo um pouco mais solta, os preços aumentando, porque tem mais gente comprando, tem mais dinheiro rodando na economia, as pessoas vão lá e compram muito mais. Comprando mais, começa a ter menos produto disponível. Menos produto disponível, o preço sobe. Mas, ao mesmo tempo, o empresário consegue pegar dinheiro mais barato, ele expande a produção e contrata muito mais gente. Então, não é uma questão de bom ou ruim, e sim na medida certa. É que nem a gente falar de carboidrato, utilizando a analogia. Boa. O carboidrato não é bom nem ruim. A gente tem a medida certa para a quantidade de atividade física que você faz, para o teu gasto calórico. É esse tipo de ajuste que é a principal responsabilidade do nosso Banco Central. Na questão da poupança, por que a poupança é ruim? Porque a poupança, ela rende... A poupança a gente pode dizer que ela é ruim. Não, Isso. não, Pode. não. É Sim. que foi só tipo assim, tá, a Entendi. Selic não é nem alta nem baixa, não é, né, nem bom nem ruim. Isso. Mas a poupança é ruim sempre, tu acha? Pra quem tá A colocando. poupança sempre é ruim para quem está investindo. Tá, E ela é sempre boa para o banco. tá. Então, se você tem ações de bancos, você fica feliz. Ou seja, quem tá colocando dinheiro na poupança, para agora mesmo, Isso, tira dali. exatamente. Eu, por exemplo, tenho ações de alguns bancos. E eu sei que a poupança aumenta o lucro desses bancos. Então, é ruim, enquanto acionista, que as Entendi. pessoas tirem o dinheiro da poupança. Ah, entendi. Mas para quem está colocando dinheiro lá, você está perdendo dinheiro. E o banco está ganhando. Por quê? Porque a poupança ela vai render 70% da nossa Selic. Do CDI, que a gente pode entender que é a mesma coisa que a Selic. Então, 70% do CDI. Enquanto o Tesouro Direto, que é o título mais conservador, Tesouro Selic, ele rende 100% do CDI. Então, o que o governo faz? Ele pega... O que o banco faz? Ele pega esse dinheiro na poupança e, se ele simplesmente aplicar em título público, que seria o nosso Tesouro Selic, ele automaticamente já está ganhando alguma coisa ali. Ele não precisa nem colocar esse dinheiro para trabalhar no cartão de crédito, emprestando dinheiro. Então, ele automaticamente, se ele não fizer nada, ele só pega esse dinheiro e coloca no título mais seguro do país. Ele já está ganhando alguma coisa. Aí você pode falar assim, poxa, Rafa, mas por que então a população não pega ela mesma esse dinheiro e investe no Tesouro Selic, se o banco poderia fazer isso? E esse é o melhor dos caminhos. Você pode hoje comprar títulos públicos, é extremamente simples. E alguns bancos
não vem muito sentido nessa questão da pouca vergonha que seria a poupança. O BTG, por exemplo, não tem poupança. Falar do principal concorrente que a gente tem, XP Investimentos, não tem poupança. Porque não faz muito sentido, assim. Você sendo minimamente inteligente do ponto de vista financeiro, naturalmente tem pessoas que ainda não têm esse tipo de conhecimento, mas que agora quem está assistindo tem, né, não faz nenhum sentido a poupança. Por isso que corretoras de investimento mais sérias nem colocam isso, porque fica uma situação meio chata. Você tem uma poupança ali, parece que está tentando passar o teu cliente para trás, né? Então, esse é o principal ponto ali. Você vai pegar a tua reserva de emergência, você pode colocar ou no Tesouro Selic ou numa outra alternativa que seria um CDB, que também é emprestar dinheiro para o banco, que pague pelo menos 100% do CDI. Que aí entra numa situação parecida com o Tesouro Selic. Então, essas informações todas tem no teu curso. Tem no meu curso, exatamente. E quem está nos assistindo acha o teu curso como? O curso ele abre em turmas, né? Então a gente vai abrir a turma 3 no dia 8 de novembro, agora. Antes vai ter um evento gratuito com 4 aulas, que eu acho que é bem importante que quem tiver interesse assista, porque já vai ser um conteúdo bem denso e automaticamente serve como uma referência para a pessoa entender se ela está na etapa de realmente começar a estudar, se é algo que faz sentido para esse momento da vida. Mas no meu curso a gente tem 40 horas de aula, então é um curso bem completo, extremamente didático, então eu consigo explicar até com mais calma do que é numa situação de podcast, ali com um tempo um pouco mais enxuto, mostrando tela, mostrando detalhe. E a gente tem uma aula só mostrando por que a poupança não é boa, por que título de capitalização não faz nenhum sentido, como que você identifica uma pirâmide financeira, por exemplo, para você não cair em nenhum tipo de enrascada. Eu acho importante, desculpa te interromper, mas eu acho importante, assim como na dieta, a gente entender o nível de consciência, né? De cada uma daquelas pessoas, porque tem gente que tem um conhecimento, obviamente, já muito mais à frente, né, sobre investimento, então já vai te buscar para um outro patamar. E tem muitas pessoas que são mais jovens ou não, mas que querem começar a tratar do dinheiro de uma forma diferente, a investir, né, que estão começando a perceber que podem ter uma segurança de aposentadoria de uma forma diferente e não como sempre lhe foi ensinado, lhe foi passado, né? Porque eu acho que faz poucos anos que isso vem à tona, dessa diferença hoje de educação financeira. Há décadas atrás, poucas décadas atrás, a forma como nos era passado já era muito diferente. E ainda existe pouca divulgação sobre essa nova forma de conseguir manejar de forma correta o dinheiro para aumentar a rentabilidade e segurança a longo prazo, né? Exatamente. Inclusive, legal você comentar esse ponto da segurança, porque o Brasil, historicamente, é um dos países com mais prêmio no mundo em investimentos conservadores. Então, aqui é o paraíso do rentista. Isso, inclusive, fala do nosso ex-ministro Paulo Guedes. É muito fácil aqui você ganhar dinheiro de forma conservadora com investimentos. Sabe? Isso é algo que me chama muita atenção. Meu Deus. Porque... E tem tanta possibilidade boa que no meu curso de 40 horas a gente passa 12 horas falando só sobre rendas fixas. Porque tem muita coisa que dá para fazer. O pessoal acha que é simples, que é o básico, e às vezes o que chama mais atenção são as ações, os fundos imobiliários, os outros ativos com mais risco. Mas tem muito dinheiro na mesa nos títulos de renda fixa, onde de forma conservadora você consegue chegar numa ótima rentabilidade de uma maneira muitas vezes muito mais confortável para aquela pessoa que ainda se sente insegura, né? Que, poxa, não sei, Rafa, tenho medo de perder dinheiro, não consigo me movimentar. Começa aprendendo sobre as possibilidades que existem nas rendas fixas, guardando dinheiro todos os meses. Até R$1,5 milhão você consegue aproveitar muita coisa boa em renda fixa. Depois, naturalmente, os mecanismos de proteção eles começam a ficar um pouco mais escassos no que excede R$1,5 milhão. Aí você começa a procurar ações, fundos imobiliários, outras ferramentas. Tu já vai ter mais consciência para procurar essas proteções, né? De consciência para buscar esses investimentos, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia com dieta, né? Que tem pessoas que não conseguem evoluir na dieta por falta de controle, de impulsividade, de conscientização, assim como na parte financeira. E tem pessoas que simplesmente faltam conhecimento sobre aquele assunto, direcionamento, e aqui também. Então, acho que esse curso é uma ótima oportunidade, né, para aquelas pessoas que realmente não começaram ou não conseguem se organizar porque não tem uma fonte confiável de direcionamento.
Exatamente. Eu acho que a questão do conhecimento é a questão mais primordial, assim, de motivo do porquê que o brasileiro não lida tão bem com dinheiro. Porque basicamente quando você não sabe e não entende as possibilidades, o único caminho que você tem é gastar ou deixar em algo que realmente não vai satisfazer a um projeto de liberdade financeira ou algo que realmente funcione no longo prazo. E é muito interessante, isso é algo que já me promoveu diversas reflexões, né? Porque o brasileiro é extremamente trabalhador. Então a gente vê o pessoal levantando 5 horas da manhã e pega trocentos ônibus, vai lá, trabalha 10, 12 horas, pega ônibus, volta para casa e faz uma comida para os filhos, toma um banho, se organiza, vai dormir, no dia seguinte a mesma coisa. E no final das contas a pessoa não separa 1, 2 horas da semana dela para estudar sobre o dinheiro. Então ela está colocando toda a vida dela em trabalho para conseguir conquistar o dinheiro. Quando esse dinheiro vem para o bolso, ele simplesmente desaparece e vai para o bolso das outras pessoas. Então isso é algo que eu sempre me questiono, né, quando eu estou produzindo conteúdo nas redes sociais. Porque eu tenho quase certeza que uma pessoa que separar 1 hora por semana, durante um ano, 52 semanas, são 52 horas. O curso tem 40, mas você vai buscar outras referências de conteúdo gratuito na internet, você vai executar aquilo na prática. Eu até queria quão te transformador isso perguntar, pode ser, né? O que tu costuma acompanhar de material para ler, assim, né? Se quiser também sugerir algum livro ou algum acompanhamento mensal, quando tu quer estudar, por onde tu estuda? Olha, tem muita coisa e depende do tema. Então, desde de revistas, né? Você pode... Revistas geralmente internacionais, né? Então você pega um The Economist, uma das referências legais para mercado é a Bloomberg, mas vai ser um pouco mais avançado para quem está escutando. Revista Time, por exemplo. Então, várias referências ali de atualidades, né? Fora que quem está em mercado, você recebe informação de tudo quanto é canto. Então eu sigo outras pessoas que também produzem conteúdo, isso está aparecendo o tempo todo. Os meus colegas, a grande maioria, são de mercado financeiro, então eu estou em diversos grupos de WhatsApp, então o mais fácil é a informação chegar até você quando chega num determinado patamar. De referências de leitura, né, que eu gosto bastante, acho que para quem está começando, uns livros básicos. Psicologia Financeira é um livro sensacional. Pai Rico, Pai Pobre, que provavelmente as pessoas já devem ter escutado, também é muito bom. O Homem Mais Rico da Babilônia é uma referência excelente. Pensando em livros ali de um médio para mais avançado, né? Mas que completamente plausível. Assim, pode ser o primeiro livro que a pessoa vai ler sobre mercado. Tem Princípios, do Ray Dalio. O autor é sensacional. Ele é, inclusive, gestor nos principais fundos de investimento do mundo. Ele explica de uma forma bem simples. Inclusive, é o tipo de livro que pode ser aplicado para tudo na vida, não só para investimentos. Ele criou uma metodologia ali de como ele analisa as coisas da vida, que isso também se reflete nas decisões que ele tomou no mercado. Um outro muito bom que eu tô finalizando agora chama Crash, né, de quebra. Extremamente interessante. São só histórias de mercado. Ele pega desde da Roma antiga até a atualidade. A última versão é de 2019 e eu estou lendo a de 2014. Então ele não pega essa situação específica da pandemia, mas até a crise ali de 2008. E contando histórias simples de mercado, com uma linguagem extremamente popular. É um livro divertido. Você dá risada enquanto você está lendo, muito simples. E para você entender como é que o dinheiro funciona ali na prática. Então é um livro que assim, super recomendo. É do Alexandre, agora me fugiu até o nome dele, um nome italiano, Ver alguma coisa. A gente procura depois. Então essa talvez seja uma das referências mais legais, né, de materiais e vídeos, né? Vídeos no YouTube. Todos os dias eu abro caixinha no Instagram, então eu gosto de responder as dúvidas do pessoal. Isso né? te faz estudar também, né? Porque muitas vezes são perguntas que às vezes ou a gente não lembra de certas coisas ou são muito mais específicas que tu tem que buscar material. Exatamente. Às vezes é alguma coisa bem atual. Né? O que aconteceu em determinado caso, Rafa? Vi isso. Aí e às vezes... Tu ir buscar a informação. Exato. E mercado é muito amplo, né? Porque às vezes vai acontecer uma situação específica no preço do petróleo relacionado a alguma coisa do Oriente Médio. Que você nunca vai olhar isso no dia a dia, mas quando alguém pergunta, você fica um pouco mais curioso, né? Então, façam perguntas ali, porque eu gosto de responder as caixinhas. Se eu não responder de primeira, manda no dia seguinte, que às vezes é bastante pergunta, eu vou me concentrando naquelas principais, né?
Eu queria te fazer 2 perguntas. Uma que é um pouco inversa de tudo que a gente vem conversando, e outra também para fechar o raciocínio. Na tua opinião, o que caracteriza um bom empreendedor? E o que para ti, assim, é uma característica de que... As maiores características que fazem uma empresa quebrar, uma empresa falir? Perfeito. O que, para mim, caracteriza um bom empreendedor é principalmente empatia. Explicar um pouco melhor a minha linha de raciocínio. Empatia significa você conseguir se colocar no lugar de outra pessoa. Então, o empreendedor ele tem a capacidade de se colocar no lugar dos clientes, entender a solução que eles precisam, qual que é a experiência ideal que eles gostariam de ter. Então, quando você tem essa capacidade de conseguir, né, se colocar justamente no lugar de um terceiro, fica muito mais fácil de você promover a solução ideal. Empatia também é muito importante na questão de gestão. Então, quando você vai gerenciar o teu negócio, você precisa entender, você precisa se colocar no lugar do teu liderado. O que ele planeja como carreira, como que ele vai se sentir motivado a continuar trabalhando aqui, né? Como que eu faço para conseguir que ele entregue os melhores resultados, para que ele queira realmente crescer e fazer a empresa crescer em conjunto. Então, acho que essa capacidade de você conseguir realmente enxergar o mundo sobre diferentes perspectivas, do ponto de vista de tentar enxergar da forma como o teu funcionário enxerga, da forma como o teu cliente enxerga, da forma como um parceiro de negócio que você vai fazer uma proposta enxerga, para você conseguir demonstrar exatamente quais são as características que seriam as mais importantes para ele naquele momento e que favoreça essa negociação. Então, acho que essa é uma das características primordiais ali para você conseguir ter sucesso nos negócios. E o insucesso, o que eu vejo que mais faz as empresas quebrarem, acredito que é principalmente uma questão de... A gente pode colocar vários aspectos, né? Difícil caracterizar só um. Irresponsabilidade financeira. Então, acho que esse é um ponto que... Por que irresponsabilidade financeira? Caracterizando um pouco melhor. O empresário ele tem que ter um ajuste muito fino de quando ele pode acelerar, injetar capital para a empresa se desenvolver em um determinado setor e quando ele deve puxar o freio de mão para realmente o dinheiro não continuar escoando e aquela empresa simplesmente falir. A gente pode pegar como exemplo a pandemia. As empresas que eram mais enxutas, que tinham um bom caixa, tinham as finanças completamente organizadas, foram as que sobreviveram. Inclusive, boa parte sobreviveram muito melhor pós-pandemia, porque os concorrentes que tinham em volta acabaram quebrando. E ela permaneceu ali com, inclusive, uma possibilidade de captar muito mais clientes, um espaço muito maior para conseguir expandir o próprio negócio. Naturalmente, quem percebeu que a situação estava complicando já pôde começar a puxar um pouco mais o freio de mão. Então, reduzir as despesas, reduzir velocidade de produção, talvez o estoque não tivesse tanta vazão. Então, é sempre esse ajuste fino de você olhar para o mundo em volta e olhar para o financeiro, olhar para o mundo em volta e olhar para o financeiro. A gente vê ótimos empreendedores, o cara sensacional, mas que só olha para o mundo em volta. E geralmente esse cara tem um ótimo financeiro do lado, que é o que está segurando as pontas, né? Que também não teria a capacidade que o empreendedor tem de olhar para esse mundo em volta. Mas se o financeiro da empresa não é uma pessoa que consegue fazer muito bem esses ajustes, a gente vê que em um momento um pouco mais complicado da economia, simplesmente vai tudo por água abaixo. Né? Perfeito. Eu também tenho uma última pergunta. A gente está assim, falando para um público geral, mas digamos que tem alguém nos assistindo que gostou do teu trabalho e quer também virar um assessor financeiro. Essa pessoa, o que ela precisa fazer? E tu tem algum tipo de serviço para auxiliar essa pessoa, para que ela possa te usar como referência, não só ali pelo teu Instagram, né, modulando ali o que tu já faz, mas que ela consiga ter um direcionamento por ti maior? Perfeito, excelente. Profissão de assessor, existem alguns caminhos. Quais que eu acho mais interessantes? Processo seletivo da EQI, que é um processo seletivo sensacional, no sentido de demora mais tempo para você sentar numa cadeira de assessoria, mas você chega lá muito mais bem preparado
do que você simplesmente... O que eu já entendi do processo seletivo de outros escritórios, você chega lá, eles pedem para você montar uma lista de amigos e familiares com mais do que 300 mil, para ver se você tem potencial de captação. Na EQI, primeiro as pessoas vão te colocar num SDR para você aprender a falar no telefone, agendar as reuniões. Depois você vai atender clientes até 100 mil reais num atendimento mais passivo, para aprender realmente a conduzir com clientes menores a situação, para depois, num segundo momento, você começa a receber alguns clientes, começa a receber base, atende bem esses clientes, consegue indicação. Então, para quem, assim como eu, não vem de família rica, se eu dependesse dos meus parentes, né, para conseguir crescer carteira ou de amigos com dinheiro, não teria dado nada certo. Né? Então, a EQI é um ótimo caminho. Acho que posso comentar por aqui, apesar de ser algo que está nos detalhes finais. Eu estou para montar um escritório da EQI, então uma operação lá dentro, junto com mais alguns sócios. Então, quem tiver interesse em trabalhar como assessor ou já trabalha como assessor e quiser bater um papo, me coloco integralmente à disposição para abraçar esse projeto em conjunto. E eu tenho um produto específico que não só para assessores, mas surgem também empresários ou outras pessoas que querem conversar sobre aspectos específicos, tanto da vida financeira, quanto de negócios, quanto de assessoria ou de consultoria financeira, que é um nicho diferente, que seria a mentoria, que hoje eu cobro em torno de R$2.000, é 1h30 de conversa, 45 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Depois, mais 30 minutos no final para a gente conseguir ajustar bem os detalhes. Então, é um contato muito mais próximo, é uma reunião que eu me preparo bastante ali, porque antes tem uma reunião prévia ali de 20 minutos, um diagnóstico, para a gente conseguir construir uma solução em conjunto e realmente lapidar cada uma das arestas. Né? Então, é um produto com ticket mais alto, mas é justamente algo personalizado e individual. Né? Um bom investimento. Exatamente. Show. Rafa, muito obrigada. Estamos chegando no final já, né, do nosso programa. Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Tenho certeza que tudo que a gente trouxe aqui era dúvida de muitas pessoas. A gente tinha a ideia de iniciar o programa com as dúvidas e tirar as pessoas do ponto A e levar para um ponto B. E acredito que a gente tenha conseguido, né? Trazer muitas reflexões e, como eu tinha dito no início, ferramentas não só reflexivas, mas também com plano de ação, para que elas já possam começar, a partir de hoje, né, a atuar de uma forma diferente e não esperar em 2024 chegar, né? Mas já começar esse ano mesmo, a turma abre dia 8 de novembro, né? A fazer um novo direcionamento da sua saúde, organização, educação financeira. Então, a gente quer te agradecer muito a presença por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Eu acho que talvez a principal mensagem que eu gostaria de passar para o pessoal é que tem como ser feito. E é muito mais fácil do que parece, no final das contas. Né? Então, acredita que vai dar certo, demanda uma certa dedicação, mas sem sombra de dúvida vai ser muito menos do que o que você se dedica trabalhando 8, 10, 12 horas todos os dias. E é algo que vale a pena. É algo que é para todo mundo, porque todo mundo lida com dinheiro. E a minha intenção é ter trazido, apesar de ter alguns momentos mais tensos aqui da nossa conversa, é trazer justamente essa leveza de que é possível, de que você é capaz, basta a gente seguir algumas etapas bem simples e conseguir ter essa recorrência, de guardar dinheiro todo mês, de organizar os gastos todos os meses e estudar um pouco a respeito de investimentos, para uma vez que você juntou esse capital, como é que você vai colocar ele para trabalhar por você. Perfeito. Queria agradecer também o estúdio aqui, maravilhoso como sempre. Rafa, muito obrigada por ter topado tão... E assim, dá para ver como a organização financeira, ela realmente... ela impacta outras áreas, né? Porque o Rafa, ele foi totalmente solícito ali e atendeu muito rápido, né, a nossa expectativa. Eu já estava imaginando que ele ia ter agenda só para o ano que vem. E ele falou, não, tipo, essa semana vamos. Então, dá para ver que, na prática, realmente ter organização financeira nos leva a ter uma liberdade maior, uma autonomia de tempo, né? Então, assim, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter mostrado na prática, né, o quanto organizar a vida financeira faz a gente conseguir participar do que a gente quer, né? E também eu queria trazer uma frase aqui para quem vem com aquele pensamento, né, de que
todos aqueles pensamentos disfuncionais que a gente já relatou aqui, mas também o pensamento de que dinheiro não compra a felicidade, né? Eu sei que tem várias interpretações sobre isso, mas eu achei bem legal essa frase que diz assim, ó, ter mais dinheiro pode não nos fazer felizes, mas não ter o dinheiro ali, né, quando a gente precisa, principalmente quando a gente está com algum problema familiar que depende daquele valor no mês, pode nos tornar extremamente infelizes. Então, assim, voltamos para a parte ali do incômodo. Eu acho que se esse podcast serviu para incomodar, né, alguém aí que tá numa situação de dívida ou tá numa situação de gastar tudo que ganha, eu acho que a gente já, com certeza, cumpriu o nosso objetivo aqui, né? Então, muito obrigada a vocês dois, ao podcast, ao estúdio, e foi ótimo. Obrigado, Carol, obrigado, Andressa, e obrigado que acompanhou até o final aqui junto com a gente.